Então vamos lá, vamos falar sobre Error Handling avançado em Go, certo? Recentemente eu publiquei um artigo no Medium sobre Error Handling, tratamento de erros avançados em Go, só que eu escrevi esse artigo em inglês. Então algumas pessoas me pediram, depois que leram lá, para criar esse tipo de conteúdo em português também. Só que em vez de simplesmente traduzir o artigo que está em inglês para português, eu decidi fazer isso em forma de vídeo, até como um desafio pessoal também. E além disso, eu adicionei alguns assuntos a mais aqui no vídeo que não tem lá no artigo, certo? É esse artigo aqui, inclusive. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Advanced Error Handling Strategies in Go. Então tem os assuntos, tem exemplos de código, etc. Né? Tudo em inglês. E aí, agora, a ideia é trazer o conteúdo desse artigo aqui para uma apresentação em português, certo? Mas vamos para o assunto, então. O Go tem uma maneira bem única de tratamento de erros. Não existem exceptions, não existem blocos de try-catch. Em vez disso, erros são valores. E são parte da assinatura da função também, do método que você está escrevendo e tal. A flexibilidade que o Go nos traz relacionada a erros, ela joga então toda a responsabilidade de error handling nas nossas mãos como devs. Se você sabe o que está fazendo, isso provavelmente vai ser uma das features mais poderosas da linguagem, para ser bem honesto. Mas se você não sabe, pode se tornar um pesadelo também. Então, nesse vídeo, a ideia é que a gente mergulhe um pouco em alguns tópicos avançados de tratamento de erros no Go, tá? Para devs que já programam em Go há algum tempo, querem dar uma aprofundada no assunto e tal. Se você não programa em Go, talvez esse assunto seja um pouco grego para você, mas é mais para uma galera, focado para uma galera que já entende da linguagem mesmo. E é importante notar também que eu poderia falar de outros assuntos relacionados a técnicas avançadas de error handling em Go. Eu escolhi trazer esses assuntos aqui porque são os que eu vejo que são mais úteis no dia a dia, tá? E quais assuntos que a gente vai conversar? Para ser mais específico, né? Tipos de erro, então. Erros opacos, erros sentinela, erros estruturados. Como que você pode ter error tracing dada a falta de um stack tracing em Go. Quando utilizar o %V ou o %W na hora de propagar erros, uma dúvida muito comum também. Eu vejo que a galera, ou eles não utilizam V nem W, né, quem está começando com o Go agora, ou então utiliza só V ou só W, né, para propagar erros. E casos de uso para erros estruturados. Então esses são os nossos assuntos aqui. Uma rápida apresentação antes, né? Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro de software no Mercado Livre e o Mercado Livre é hoje talvez a maior e mais importante empresa que usa Go ostensivamente na América Latina, muito provavelmente. Só para vocês terem ideia, no Slack do Mercado Livre tem um grupo de desenvolvedores Go que só esse grupo tem mais de 6 mil desenvolvedores espalhados pela América Latina. Então é muita gente mesmo. Pra vocês terem ideia, também no Mercado Livre, o Go já ultrapassou Java e recentemente ultrapassou Python também e se tornou a linguagem mais utilizada dentro do Mercado Livre. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente manja muito de Go, né? Na prática mesmo, em projetos reais. E é essa experiência que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. Né? De acordo com essa experiência de alguns anos ali no Mercado Livre trabalhando com isso, foi que eu aprendi essas técnicas, esses conselhos aqui de error handling, e é mais ou menos isso que eu vou tentar condensar aqui nesse vídeo, certo? Mas vamos lá então. Erros opacos, erros sentinela, erros estruturados, o que são essas três categorias, qual a diferença entre elas? Vamos começar aqui com os erros opacos. A gente chama de erro opaco esses erros comuns aqui, que a gente utiliza errors.new ou fmt_errorf para criar o erro, para instanciar um novo erro, e ele não está atribuído a nenhuma variável, não é tipado, né? A gente deve preferir erros opacos sempre que possível, porque eles não criam acoplamento entre o consumer e o producer, certo? Então esses a gente chama de erros opacos. E é importante eu ter essas definições agora, porque eu vou usar elas bastante ao longo da apresentação, tá? Ao longo do vídeo aí. Já os erros sentinela são esses erros aqui que você atribui um erro opaco a uma variável exportada, né? Então torna-se um erro sentinela. Um erro sentinela, esse nome sentinela, ele vem lá do C, quando, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha os valores sentinela, né? Então você retornava -1 para quando deu erro, 0 para quando deu sucesso, né? Então a gente traz esse termo lá do C, de outras linguagens mais antigas aqui para o Go, ele ganha um novo significado aqui, mas é muito parecido, né? Então a gente tem um valor conhecido, que no nosso caso é uma variável chamada error_foo, que é um erro sentinela, e a gente pode retornar ele para o nosso consumer, certo? Show de bola. Então eles são recapitulando, né? Erros sentinela são variáveis públicas ou errotipados, e as mudanças que a gente fizer nesses erros,
elas podem ser breaking changes, dependendo do contexto, a gente vai falar disso depois também, certo? A última categoria, a terceira e última categoria que a gente tem aqui de erros no Go, são os erros estruturados, que são erros, resumidamente, podem ser chamados de custom errors também, né? Erros customizados. Eles são definidos por uma struct que implementa a interface error padrão do Go, né? Aquela função error que retorna um string. Apesar da gente ter que priorizar geralmente os erros opacos aos sentinelas e os estruturados, existem algumas situações que pedem uma estratégia de erro um pouco mais sofisticada do que só utilização de erros opacos, tá? E a gente vai explorar isso em seguida também, certo? Mas antes de falar disso, vamos conversar aqui sobre como que a gente pode ter error tracing dentro do Go, dada a falta de um stack trace, certo? Uma das features que a maioria das linguagens famosas possuem e a gente não tem aqui no Go é a famosa stack trace, certo? Para lidar com isso, o Go propõe uma abordagem um pouco mais explícita, deixando a responsabilidade de error tracing nas mãos de nós desenvolvedores, certo? A gente chama isso de propagação de erros. E a propagação de erros ela tem o mesmo objetivo que o stack trace teria, que é indicar por onde que a execução passou, indicar o erro exato que aconteceu, mostrar onde no código o erro aconteceu e prover informação suficiente para a gente entender a causa raiz do erro, né? Para poder fazer troubleshooting e tal. Show de bola. Então esses são os objetivos da propagação de erros e ela vem para meio que substituir o stack trace, né? Então pensa lá comigo, se a gente tem um handler, um exemplo de código aqui, né? Temos um handler lá, HTTP, handle sign up request. Então é um usuário que está tentando criar uma conta aqui. Uma das coisas que a gente vai fazer é chamar o caso de uso sign up use case ali, passando a requisição de sign up. E se a gente receber um erro, a gente só adiciona um contexto ali com o fmt errorf, sign up, e diz qual que é o erro que a gente recebeu do use case. Vamos abrir o use case agora. Quando a gente abre o use case, ele faz ali várias coisas. Uma das coisas que ele vai fazer é verificar através do repositório se o e-mail desse usuário já está sendo utilizado por outro usuário, certo? E-mail already taken, o nome da função ali. E aí, se a gente receber um erro, a gente adiciona um contexto, check e-mail, o erro que a gente recebeu do repositório e joga para frente, tá? Então, estamos propagando o erro novamente. E agora a gente vai abrir o repositório ali. Quando a gente abre o repositório, a função email already taken, que está sendo utilizada pelo caso de uso, a primeira coisa que ela faz é usar um método privado ali, getByEmail, transformando ali aquele value object, que é o e-mail, né, no string, para buscar um usuário pelo e-mail. E se o erro que a gente recebeu for um error not found, um erro sentinela do pacote full ali, né, a gente retorna false. Se acontecer qualquer outro tipo de erro, a gente faz a propagação do erro usando fmt-errorf e adicionando o contexto getUserByEmail e o erro que a gente recebeu do banco de dados. Só para um rápido disclaimer aqui, né? Eu estou usando o pacote full ali, né? Como se fosse um banco de dados hipotético, que não existe, né? Então, o full.errorNotFound seria um erro sentinela not found do banco de dados full, que é um banco de dados hipotético, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Se acontecer algum erro que a gente não conhece ali, não o not found, ali embaixo, um erro que a gente não conhece, getUserByEmail, no repositório, qual que vai ser a mensagem final que a gente vai ter, que o nosso usuário da nossa API vai receber lá? Vai ser essa mensagem aqui. Sign up, check e-mail, getUserByEmail, e aí o erro que aconteceu lá dentro do banco de dados. O sign up vem de onde? Lá do handler. O check e-mail vem de onde? Lá do caso de uso. O erro getUserByEmail vem lá do repositório, e aí, por fim, agora sim, o erro do banco de dados que a gente recebeu, que a gente não sabe o que é, vem ali no último erro da cadeia, né? Então essa é a mensagem de erro completa que a gente tem. E o que é legal disso aqui? A gente consegue, só de olhar para a mensagem de erro, a gente consegue ver muito bem por onde que o código passou, por onde que a execução passou até o erro acontecer. E a gente também tem contexto suficiente para entender o que a aplicação estava tentando fazer na hora que aconteceu o erro, certo? Então é tudo sobre isso. Resumidamente, né? Ao definir e retornar erros, é uma boa prática que a gente tente checar qual que é a mensagem final do erro, como a gente acabou de fazer, incluindo todos os erros da cadeia. Para que se você esteja codificando ali o repositório, tenta pensar, no caso de uso, no render, como é que vai ficar a mensagem final. Por quê? Porque isso vai garantir que o cliente da tua aplicação consegue apontar onde o erro aconteceu só de olhar para a mensagem final, que é o que a gente fez agora. Isso também vai te ajudar a escrever mensagens um pouco mais semânticas. Porque a partir do momento que você faz esse exercício de olhar para a mensagem inteira, você tenta fazer com que a mensagem que você está escrevendo naquele momento, ela se encaixe naquela cadeia completa, certo? Então fica mais semântico, fica mais fácil de entender o que estava acontecendo na aplicação quando aconteceu o erro.
Por último, uma dica interessante também é que os testes unitários e os testes de integração podem te ajudar nesse processo. Quando você estiver codificando os testes, você tem que testar cada um dos erros que a tua aplicação está retornando. Então, na hora de testar, você verifica qual que é a mensagem que você está escrevendo, né? Na hora do teste. Você está olhando, quando você escreve o teste, você está olhando para o teu código como se você fosse o cliente, né? Então é bem interessante também essa dica, certo? Enfim, é por isso que é pouco comum a gente ver as pessoas utilizando Stack Trace em Go, justamente porque o erro, a propagação de erros, né, não necessariamente error wrapping, né, porque o error wrapping seria quando você propaga um erro utilizando o %W. Mas se você estiver utilizando a propagação de erros corretamente, você não precisa de um Stack Trace no Go para a esmagadora maioria dos casos. Você consegue só de olhar para a mensagem encadeada ali, os errozinhos encadeados, você consegue entender o que está acontecendo, eliminando a necessidade de um Stack Trace. É uma abordagem um pouco mais explícita e muito mais simples também. Então vamos lá. Próximo tópico aqui que a gente vai conversar é quando que a gente usa o %W e o %V na hora de propagar os erros, certo? Uma dúvida muito comum também. Esse exemplo aqui é o e-mail already taken, lá que a gente acabou de usar, do repositório. O que ele está fazendo aqui? Né? Ele está buscando lá um usuário por e-mail. Percebam que, se a variável error for um foo.errorNotFound, quer dizer que esse erro ele foi retornado dentro do método getByEmail através de error wrapping ou diretamente, certo? Isso significa que o user repository, a partir do momento que ele está utilizando esse erro aqui para tomar uma decisão, ele agora é dependente do foo.errorNotFound, certo? Então, em outras palavras, os erros sentinela, eles criam dependências entre os pacotes. Isso é muito importante notar, às vezes passa despercebido. O que isso significa? Que mudanças, o pessoal que mantém o pacote foo, se eles mudarem o error_not_found, ou a função que retorna ele, isso pode ser considerado uma breaking change dependendo do caso. Como eu sou o cliente aqui, o consumer, eu como repositório, estou tomando decisões de negócio com base nesse error_not_found, decisões lógicas, na verdade, com base no error_not_found, então, se isso aqui mudar, para o meu ponto de vista, é uma breaking change. Então, tem que tomar muito cuidado com erro sentinela quando você está criando uma ferramenta que outros vão utilizar, justamente por isso, porque você pode estar criando acoplamento não intencional sem querer ali. Então, quando que a gente usa o %W, né? Se tem esse risco da gente criar esse acoplamento não intencional. Se o consumer precisa logar ou incrementar métricas diferentes baseadas no tipo de erro que foi recebido, isso é um ótimo caso para a gente usar o %W. Porque aqui, voltando no exemplo, né? Qual que é a ideia da gente usar o %W? É o consumer poder ter acesso a tipagem desse erro, esse erro sentinela, para poder tomar decisões com base nesse tipo de erro, tá? Não é um erro opaco, é um erro que eu consigo ver. Então, se eu preciso incrementar métricas, logar e etc., eu posso fazer isso de diferentes maneiras, dependendo do erro que eu recebi, certo? Então, é um bom caso de uso. Um outro interessante que aparece bastante também, se o consumer precisa fazer algum tipo de retry para alguma chamada, dependendo do tipo de erro que ele recebeu. Então, eu posso usar o %W para informar o meu consumer de que o erro que aconteceu foi um timeout, ou um rate limit, alguma coisa assim, e ele pode escolher fazer um retry, certo? Muito útil para esses casos também. Um último caso bem legal também é que se o consumer precisa tomar decisões de negócio baseadas no tipo de erro. Aqui, no caso, eu não tomei uma decisão de negócio exatamente, uma decisão lógica, vamos dizer assim, mas é um caso semelhante ao que eu quis dizer ali. Se o erro for not found, eu retorno false para o meu caso de uso lá, porque eu sei que o meu usuário, o e-mail que foi passado, não existe nenhum usuário que utilizou esse e-mail, então está safe para eu utilizar. Então eu estou usando aqui o error not found, né, um tipo de erro, para tomar uma decisão, certo? Não para estourar um erro para a minha aplicação, certo? Então também é bem interessante nesse tipo de caso. Quando em dúvida, você está em dúvida entre o %V e o %W, meu conselho, tá? Priorize o %V em vez do %W para evitar aquele tipo de acoplamento não intencional ali, né? Como a gente já viu, se você retorna um erro sentinela público, pode ser que o teu cliente esteja acoplado a esse erro, tá? Isso tem que ser uma decisão muito bem informada, se você for fazer isso. Então, se você está em dúvida, vai no %V, até porque também é fácil de mudar o %V para o %W. O contrário já pode não ser, né? Lógico, porque se você tem um erro que antes era opaco e agora ele tem mais contexto, você consegue dar type match nesse erro, etc., beleza, não muda nada para o teu cliente. Mas, se antes você tinha um erro que era um %W ali com wrapping, né? E ele tinha acesso a essa tipagem desse erro, ele utilizava essa tipagem para tomar decisões, e a partir de uma certa versão você deixou de expor esse erro com o %W e começou a usar o %V, se isso acontecer, o teu cliente vai quebrar, né? Então,
é muito mais difícil você mover de W para V. De V para W já é muito mais fácil, certo? Entretanto, tem um ponto negativo nesse conselho que eu estou dando, que é o seguinte: você tem que tomar cuidado para não forçar o teu cliente a fazer comparação de string nos seus erros. Porque a partir do momento que você está ofuscando os erros para o teu cliente, se ele precisa tomar alguma decisão baseada nos tipos de erro que você retorna, ele talvez comece a fazer comparação de string direta no seu erro, que é uma má prática no Go, não deve ser feito. Então tem que sempre tomar cuidado com esse trade-off aí, né? Putz, eu vou priorizar agora evitar o acoplamento não intencional ou eu vou tentar evitar que o meu cliente faça comparação de string, né? Tem que ter isso em mente na hora que você for tomar essa decisão. Mas a gente pode resumir numa frase, então. Ao usar o %W para propagar erros, certifique-se de documentar e testar isso. Porque estes erros passam a fazer parte do contrato público da API. E é tudo sobre isso. Não tem nenhum problema você usar o %W desde que esteja muito claro para o teu cliente que isso faz parte do contrato da assinatura da tua função, da tua API, da tua biblioteca, tá? E você esteja ciente como desenvolvedor também que qualquer mudança nesses erros podem ser breaking changes seríssimos para os teus clientes, tá? Então, tem que ter isso em mente, tá? Vamos lá então sobre o nosso próximo assunto aqui, que é quando que a gente usa erros estruturados. Tem um artigo bem famoso do Dave Cheney, que ele recomenda evitar erros sentinela e erros estruturados. É esse artigo aqui, ó. Don't just check errors, handle them gracefully. Bem famoso esse artigo aqui na comunidade de Go. E aí ele fala aqui dos erros sentinela, blá blá blá. E ele tem aqui, ó, conclusão. Evite erros sentinela, né? Conclusão, cadê? Evite erros tipados, erros estruturados, enfim. Então ele tem essa... É um artigo bem famoso na comunidade, Dave Cheney, e ele fala isso daí. Mas o que acontece? Eu discordo um pouco dessa visão, e eu vou explicar o porquê. Eu acredito que tem algumas situações que elas são até mais recorrentes do que a gente gostaria, que pedem uma forma um pouco mais sofisticada de error handling, e é por isso que eu acho que não dá para simplesmente evitar erros sentinela, evitar erros estruturados, né? E aí a minha ideia aqui é trazer para vocês, assim, pela minha experiência, tem pelo menos 3 casos ali que aparecem bastante nos projetos que eu trabalho, onde os erros estruturados são muito úteis, tá? E eu queria mostrar para vocês esses 3 casos aqui para ver se vocês concordam comigo. O primeiro caso é o seguinte: o primeiro caso é o famoso caso das mensagens complexas, certo? Nesses casos aqui, a gente consegue atribuir a responsabilidade de formatar as mensagens de erro para um erro estruturado, em vez de manter ali no producer, certo? Então, você vai ter ali teu erro estruturado, tem alguns dados ali dentro dele, aí você tem o método error, que é lá o método da interface padrão de erro do Go, e você tem uma lógica ali de uma mensagem dinâmica que você quer montar com base nesses dados. Nesses casos aqui é bem interessante a gente usar erro estruturado, porque você não precisa ficar repetindo essa lógica de montagem de mensagem dinâmica aqui toda vez que você precisar jogar um erro desse aqui, certo? Então você centraliza essa lógica de mensagem dinâmica em um lugar só. E dá uma limpada no código também, né? Imagina você ter que ficar escrevendo esse printf gigantesco aqui toda vez, né? Quando você usa um erro estruturado, não. Você só chama o erro estruturado, passa os dados que precisa para dentro dele e perfeito. Aqui embaixo tem até um exemplinho aqui de como ficaria a mensagem no final, né? Os dados dinâmicos, o nome do cara aqui, o ID dele, o salário dele, etc. Show de bola. O segundo caso que eu vejo que é bem útil para erros estruturados desse jeito, é quando você quer prover dados para telemetria. Pensa comigo aqui. Esse é um caso bem incomum também. Imagine que o consumer, que nesse caso é um caso de uso, vamos supor aqui, ele é responsável pela telemetria / observabilidade ali da aplicação, mas ele não tem acesso a algum dado específico porque ele está em algum escopo diferente, por exemplo. Nesses casos, os erros estruturados eles podem passar dados do producer para o consumer, habilitando o consumer a incrementar essas métricas, a gerar esses logs com base nesses dados que antes ele não tinha acesso justamente porque estava num escopo diferente, certo? E aí nesse exemplo aqui, a gente tem ali então um caso de uso que é promover, né, promote. Ele recebe um ID do employee e o amount ali, o quanto você quer aumentar o salário do cara. E aí ele faz várias coisas lá, imaginem comigo aqui, hipotético, né? Uma das coisas que ele faz é chamar um tal de Salary Manager, que é um componente responsável por gerenciar o salário do employee, certo? Tem o método raise lá, você passa o ID, o amount, etc. Mas pensem comigo aqui.
a gente não tem acesso à entidade employee aqui nesse caso de uso. Ela está lá dentro do Salary Manager, né? No método raise lá, ele vai buscar em algum momento essa entidade e tal. Mas, na minha lógica aqui, na minha arquitetura, eu decidi que a telemetria está no caso de uso, certo? Então vocês podem ver ali que a hora que eu trato o erro, eu estou chamando um componente, né? o.telemetry.noticeError e estou passando alguns dados para ele, né? Veja só, o que está acontecendo aqui? Eu sou o caso de uso, eu não tenho acesso aos dados do employee, mas eu preciso desses dados para incrementar métricas, gerar logs, etc., quando o erro acontecer, certo? Aqui nesse exemplo, o error S, percebam antes de eu falar do error S, percebam que eu não tenho acesso a esse dado, né, ao do employee, mas eu vou usar agora então o erro estruturado para conseguir ter acesso a esse cara. Aqui nesse exemplo, percebam que o error S, ele está funcionando como se fosse um typecast, transformando essa nossa variável error, que a gente recebeu lá do Salary Manager, numa variável do tipo error raise salary, que tem o employee lá dentro, né, que é o mesmo exemplo que a gente já usou aqui para mostrar erros estruturados antes. Então, a partir desse momento, a gente tem acesso à entidade employee. Isso que é legal. E com isso a gente consegue passar a registrar as métricas e logs com base nos dados dessa entidade employee, certo? Antes estavam inacessíveis para a gente. Então, resumidamente aqui, né? A gente chama o Salary Manager, recebe um erro dele, e se esse erro for do tipo error raise salary, a gente passa, através do error S, a ter acesso à entidade employee, ao erro que aconteceu, inclusive, também. E aí a gente consegue gerar telemetria e observabilidade com base nesses dados. É importante notar aqui também, só para não ficar confuso, eu estou usando um padrão de projeto aqui chamado Domain Probe, ou Domain Oriented Observability, Domain Probe, que eu acho que é do Martin Fowler. Exatamente. No site, pelo menos está no site do Martin Fowler, né? Não sei se foi ele que escreveu. Que é o seguinte, resumidamente, em vez da gente sujar o código com logs, com telemetria, com métricas, etc., o que a gente faz é criar um componente específico para isso, tá? Então ele vai ter métodos específicos para cada tipo de erro que aconteceu no teu caso de uso. Então no meu caso aqui eu fiz um genericão, né? Notice error. Então toda vez que acontecer um erro ali, eu chamo esse método e ele incrementa as métricas para mim, ele loga para mim, etc. É bem bacana esse padrão de projeto, porque limpa o código de business, também dá uma desacoplada nas coisas, né? Eu consigo testar esse cara aqui, consigo mocar ele para testar de forma unitária, etc. É um padrão bem bacana. E aqui eu estou usando ele, né? Para pegar o erro que eu recebi do Salary Manager, castar ele para ter acesso à entidade employee e finalmente passar esses dados do employee para dentro do meu componente, do meu Domain Probe, que vai utilizar esses dados para gerar telemetria e observabilidade, certo? Então esse é um dos casos assim que eu vejo, que eu tenho usado muito nos meus projetos aqui na firma, tem aparecido bastante para mim. O nosso último caso aqui para erros estruturados é quando a gente quer marcar erros, certo? E o que é isso? Pense comigo aqui que a gente tem um repositório lá, um método getUserById, e se a gente receber um erro sentinela, a gente lida com ele de uma maneira, e o segundo caso ali, o segundo if, é caso a gente receba qualquer outro erro que a gente não conhece do nosso banco de dados, nosso client aqui fictício, né? A gente vai retornar um erro opaco mesmo, getFromFullDB genérico, e é isso aí. Lá no caso de uso, por exemplo, View Profile, né? Eu quero ver o perfil do usuário, pelo ID do usuário. Eu faço várias coisas. Uma das coisas que eu faço é chamar essa função do repositório que dá um get no usuário por ID. Se eu recebo um erro sentinela que eu conheço, eu trato de uma forma. E a segunda forma aqui embaixo é um erro que eu não conheço, não sei o que aconteceu. E nesse caso, eu escolho, por exemplo, marcar este erro que eu não conheço com o erro estruturado temp error, certo? E por que eu estou fazendo isso? Percebe a diferença aqui, né? Aqui eu retorno o erro direto, e aqui eu estou retornando o erro dentro de um temp error, que é um erro estruturado que eu criei. Ele é um tipo, né? Type struct temp error, e aí eu retorno marcando ele com esse temp error. Por que isso é útil para mim? Imaginem que eu estou lá agora no meu handler que chama esse caso de uso aqui. Então, handle view profile, ele recebe o caso de uso view profile, faz várias coisas ali. Uma das coisas que ele vai fazer é chamar o caso de uso view profile, tá? Quando ele chama esse caso de uso, ele tem 3 possibilidades de erro agora. E aqui que está a magia. Como eu marquei esse erro temporário com esse erro estruturado temp error, eu consigo verificar se esse erro que eu recebi é um temp error. E se ele for um temp error, eu posso, por exemplo, retornar para o cliente da minha API um status service unavailable. E a partir desse status, o cliente da minha API pode, então, tomar a decisão de fazer um retry dessa requisição, por exemplo.
Por isso que eu chamei de tempo erro. Como é um erro que a gente não conhece, provavelmente ele é o quê? Ele é um timeout, ele é um rate limit, ele é uma instabilidade temporária que aconteceu ali na rede, certo? Não consegui conectar no banco. Então, eu como cliente dessa API, consigo, a partir desse status service unavailable, escolher fazer um retry dessa requisição. Posso usar uma estratégia de exponential backoff, alguma coisa assim, porque eu sei que esse erro ele é temporário. Ele aconteceu agora, mas se eu tentar de novo, daqui a pouco pode ser que dê certo, certo? Então essa é a magia da gente conseguir marcar os erros, né? Utilizar erros estruturados para marcar categorias de erros, vamos dizer assim, né? Eu ainda posso ter o segundo tipo de erro aqui, né? Aproveitando, que é o erro not found, o erro sentinela, um erro que eu conheço, né? Isso está mostrando para vocês aqui que existe um contrato bem definido entre o handler HTTP e o meu use case, certo? O handler HTTP sabe quais são os tipos de erro que o use case pode retornar e ele lida com esses erros de acordo, certo? Então, se eu receber um erro not found, que é o sentinela que eu conheço, o que eu faço? Eu retorno para o cliente da minha API um status not found, 404, certo? E por último, se eu receber qualquer outro erro que eu não conheço, aqui é um exemplo bem bobo, né, de error handling aqui, mas se eu receber qualquer outro erro que eu não conheço, aí eu mando um status interno server erro para o meu cliente lá, eu não sei o que aconteceu, e é isso aí, certo? Então, essa marcação de erros também é um caso que aparece muito nos projetos onde eu trabalho e ajuda muito também você utilizar erros estruturados para categorizar os erros e tratar eles de forma diferente, tá? E isso aqui, é claro, eu tenho um exemplo do render, tá? Mas isso para dentro da tua aplicação, nas camadas mais internas, é muito útil também, você marcar erros com categorias específicas, tá? Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que, assim, a abordagem de tratamento de erros do Go, ela apresenta um paradigma muito único, se você for parar para pensar. Quando você utiliza de forma correta, quando você entende bem e aplica de forma correta, na minha visão, isso daqui é uma das features mais poderosas da linguagem, como eu já comentei. Mas para você ficar fera em tratamento de erros, você precisa entender esses trade-offs, né? De saber quando priorizar a flexibilidade ao acoplamento, ou a simplicidade à complexidade, certo? Então, dependendo do contexto que você tiver, você precisa ter esse jogo de cintura. É meio que... é fácil de entender, mas é muito difícil de ficar bom nisso, sabe? Depende muito de contexto, etc. Outra coisa interessante também é que existem vários outros temas relacionados a erros em Go que a gente poderia encaixar aqui como sendo avançados, entre aspas, né? Por exemplo, como que você faz para retornar múltiplos erros, né? Quando várias requisições falham, você quer transformar tudo isso em um erro só. Ou então, como que você faz para reduzir o boilerplate de tratamento de erros no Go, que é aquele monte de ifs que a gente joga no nosso código lá, um if para cada erro que a gente recebe, né? Existem maneiras de lidar com esse tipo de coisa, para reduzir um pouco isso, deixar o código mais elegante e tal. Enfim, tem vários outros assuntos que a gente poderia falar sobre erros, tá? Mas eu acho que o que eu cobri nesse vídeo aqui, mais a parte básica de error handling, que todo mundo que está começando com Go aprende, né? Eu não abordei aqui, eu fui direto para a parte um pouco mais avançada. Eu acredito que esse conteúdo aqui já vai cobrir 90% aí do que a gente precisa para ser bem sucedido na hora de lidar com erros em projetos reais, em escala, etc, tá? Pela minha própria experiência. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas referências, tá? Que eu utilizo para quando eu vou falar de Go, de erros em Go especificamente. Eu agradeço, inclusive, a tua atenção até aqui e pretendo retornar aí em breve com mais vídeos desse tipo aqui, trazendo outros assuntos para a gente discutir, enfim. Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.